Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula da Sercreis sobre o curso Profeta Isaías. Estamos estudando no Velho Testamento o profeta Isaías. Hoje é a nossa quinta aula. Vamos estudar os capítulos 7 e 8 do livro de Isaías. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 7. O título dessa aula vai mostrar no capítulo 7 aqui o sinal de Emanuel, né? Quando Isaías dá um sinal para o rei Acaz de que ele não deveria fazer aliança com a Síria, muito menos com Israel e Síria. Mas para a gente entender melhor esse capítulo 7, você precisa entender algumas coisas, né? Então, primeiro, nós temos aqui nas tribos do sul de Israel, na tribo de Judá, nós temos o rei Acaz. Isaías está aconselhando o rei Acaz, rei de Judá, rei em Jerusalém. No norte, nós temos aqui as tribos de Israel. Nós temos as 10 tribos do norte. E o rei de Israel é Peca. E Peca está afastado de Deus, Peca está fazendo as coisas que Deus reprova. E nós ainda temos um terceiro rei aqui, o rei Rezim, que é o rei da Síria. Síria, que também os sírios eram conhecidos como arameus. A capital da Síria é Damasco. Às vezes a gente confunde a palavra Síria com Assíria, A-S-S, né? Então, nós temos na Mesopotâmia a Síria, que a capital é Nínive, e Síria, que a capital é Damasco. Eu vou chamar os sírios de arameus, porque era uma outra forma que eles eram conhecidos como arameus, para não ficar confundindo Síria com Assíria, ok? Então, cerca de 5 anos antes da morte do rei Uzias, em 745, no início do ministério de Isaías, Tiglat-Pileser III tornou-se rei da Assíria, mais ou menos em 745. Agora eu estou falando da Assíria, onde a capital é Nínive, na Mesopotâmia, né, do outro lado, do lado leste de Israel. E a Síria foi ficando cada vez mais poderosa. A Síria atacou a Babilônia, conquistou toda a região ao sul da Mesopotâmia e, mais ou menos em 745, 43, o rei assírio avançou o seu exército poderoso para o ocidente, pensando em conquistar os territórios dos arameus e também dos israelitas. Em 735, né, 10 anos depois, então, como a gente já viu, Peca, rei de Israel, e Rezim, né, rei dos arameus, rei da Síria, eles atacaram Judá. Né? Só para a gente voltar aqui no mapa para você entender, eu estou falando aqui de Peca e Rezim. Rezim, rei da Síria, né, em Damasco, e Peca, rei de Israel, vão atacar Acaz, o rei de Judá. Você pode ler isso em 2 Crônicas, capítulo 28. Nesse ataque, 120 mil judeus foram mortos e 200 mil soldados foram escravizados por Israel. E muitos outros foram levados como escravos para Damasco, capital da Síria. E ao leste de Judá, então a gente tem a tribo de Judá, ao leste ficavam os filisteus, ficava a Filistia. E os filisteus também estão atacando Judá. E mais ao sul ficava os edomitas, o território de Edom. Então, o rei Acaz se viu atacado por todos os lados. Ao norte, Israel e Síria, ou
os arameus. Ao leste, né, ele tem aqui os edomitas, ou mais ao sul um pouco os edomitas, e a oeste os filisteus. Então, Judá foi invadida por todos os lados. E dessa forma parecia que Judá ia ser destruído por Israel, pelos filisteus e pelos edomitas. Porém, em Isaías capítulo 7, Isaías é usado por Deus, usado pelo Senhor, para aconselhar ou para confortar o rei Acaz. Então Isaías vai falar para Acaz: olha, confie em Deus. Parece que o caos está se aproximando de Judá. Porém, é necessário que você confie em Deus, se coloque totalmente nas mãos de Deus. Como você reagiria se você é rei de uma nação e vê 4, 5 nações ao redor da sua nação te atacando? Humanamente falando, parece assim: vou ser destruído. Então, mas Deus mandou Isaías pegar o filho dele, chamado Sear-Jazube, e encontrar com Acaz. Acompanhe comigo o versículo 3. Então, Isaías capítulo 7, versículo 3. Então o Senhor disse a Isaías: saiam, você e seu filho, Sear-Jazube, e vão encontrar-se com Acaz no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Então, Isaías levou o filho dele. E esse nome que Isaías colocou no filho, obedecendo a Deus, queria dizer: um remanescente voltará. O nome do filho de Isaías queria dizer: um remanescente voltará, dando a ideia de que os judeus, os israelitas da tribo de Judá, não iriam ser destruídos. Eles sempre iam ter algum remanescente, eles sempre iam ter um grupo de judeus que estariam sendo protegidos por Deus. Então, Isaías se aproxima do rei Acaz e pede para o rei: olha, não faça aliança com Israel, não faça aliança com os arameus. Deus vai proteger você. Você não vai ser destruído pelas tribos do norte. Se você olhar em Isaías capítulo 7, versículo 10 a 13, Isaías pede para Acaz pedir para Isaías um sinal. Olha o versículo 10. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, o seu Deus, um sinal miraculoso. Seja das melhores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Então, versículo 10, Isaías fala para Acaz pedir um sinal para Deus provar para o rei Acaz que Deus estava falando a verdade através de Isaías, que Deus iria proteger Acaz das tribos do norte. Porém, versículo 11 diz que o rei Acaz rejeitou. Ele não quis fazer um pedido para Isaías, ele não quis pedir um sinal. Isaías falou: peça um sinal e Deus vai te dar, fazer um milagre, realizar um sinal, um milagre, para que você acredite que eu estou falando a verdade, que Deus vai protegê-lo. Porém, o rei rejeitou, o rei não quis não quis pedir um sinal. Por que o rei rejeitou pedir um sinal a Deus? Segundo Reis, capítulo 16, versículo 7, diz que não foi porque o rei Acaz confiou em Deus, mas ao contrário. Ele não quis pedir um sinal, porque se ele pede um sinal e Isaías faz um sinal, ou Isaías faz uma profecia e a profecia se cumpre, Acaz ia ser obrigado a fazer a vontade de Deus. Mas segundo Reis, capítulo 16, versículo 7, vai falar: Acaz
enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, ou seja, ao rei da Assíria, dizendo: sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Rei Acaz não pediu um sinal para Isaías, porque ele já tinha tomado a decisão de fazer aliança com o rei da Assíria. Versículos 14 a 16, Isaías fica revoltado com a atitude do rei de não pedir um sinal. Isaías fala: mesmo você não pedindo, mesmo você se recusando a pedir um sinal, eu vou te dar um sinal como prova de que eu estou falando a verdade. Eu vou te dar um sinal como prova de que não é para você fazer aliança com a Assíria, não é para você fazer aliança com Israel e não é para você fazer aliança com os arameus. Deus vai te proteger. E o sinal que Isaías dá, se você ler os versículos 14 a 16, Isaías diz o seguinte, versículo 14: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e lhe dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Versículo 16. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Deus dá um sinal para o profeta Acaz. Deus fala para o profeta: uma virgem ficará grávida. A palavra virgem aqui, na verdade é a palavra alma em hebraico, que na verdade está mostrando uma moça que nos dias de Isaías ela ainda era solteira, ainda era virgem, mas que num período muito pequeno de tempo, essa moça iria se casar e teria um filho. Mas o sinal aqui, a mágica, não está no fato de uma moça tão jovem ficar grávida, uma moça tão jovem casar-se e ficar grávida, mas em dizer que antes que essa criança chegasse à adolescência, essa frase aí, uma mulher muito jovem vai dar à luz a um menino e ela vai colocar o nome desse menino de Emanuel. E a palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. E o sinal principal é que antes que o menino chegasse à adolescência, antes que o menino soubesse desprezar o mal ou escolher o bem, ou seja, tivesse maturidade, idade para começar a distinguir o certo e o errado, a Assíria e Israel seriam destruídos pela Assíria. Os arameus e os israelitas seriam conquistados, destruídos pela Síria. Isaías está aqui mais ou menos no ano 735. E ele promete que antes que o menino tenha aí 13, 14 anos, a Síria iria conquistar e destruir Israel. E de fato, alguns 10, 12 anos depois, em 722, Israel é conquistado e destruído pelos assírios. Então a profecia se cumpriu. Mas o sinal do nascimento do menino aconteceu. Aconteceu nos dias de Isaías. Nos dias de Isaías, essa jovem que, no dia que Isaías conversou com o rei Acaz, ela ainda era virgem, ainda nem estava pensando em casar, mas de repente, naquele mesmo ano, no final daquele ano, num período curto de tempo, essa jovem se casou, ficou grávida e deu o nome de Emanuel para o menino. Lógico, esse texto é bastante conhecido, porque no Novo Testamento, o
os autores do Novo Testamento, inspirado por Deus, guiados pelo Espírito Santo, vão usar esse texto de Isaías como profecia do nascimento de Jesus. Só que nesse caso, no Novo Testamento, a palavra virgem, que aqui em Isaías está sendo usada para uma moça muito nova, para uma moça ainda solteira, acontece literalmente com Maria, né? Maria, literalmente virgem, fica grávida e dá à luz a um filho. E ela vai chamar esse filho de Emanuel. Lógico, dentro do contexto de Isaías, Emanuel aqui Jesus é o verdadeiro Deus conosco. Jesus é realmente Deus conosco, é a presença de Deus entre os homens. Versículos 17 a 25. Como eu já falei, Acaz não confiou em Deus. Acaz preferiu fazer aliança com o rei assírio, para que a Assíria viesse a proteger, Judá de Peca e de Rezim. Que a Síria viesse proteger Judá dos reis de Israel e do rei sírio, o rei arameu. Voltando para 2 Reis, capítulo 16, versículos 7 e 8, ele se colocou como um rei vassalo. Ele se colocou como um rei que iria fazer todos os desejos do rei assírio se a Assíria protegesse, além de pagar altos tributos, altos impostos para o rei da Assíria. Nós estamos aqui em mais ou menos 735. No ano seguinte, 734, o rei assírio atacou e derrotou os filisteus. E no ano seguinte, o rei da Assíria atacou e conquistou Israel. E Peca, o rei que estava ameaçando Judá, foi assassinado. E os assírios colocaram Oséias no lugar de Peca. E Oséias então assumiu o trono e ficou pagando tributo para a Síria. Aparentemente, parecia que foi uma boa, né? Acaz fazer aliança com a Síria. Porém, na prática, isso não foi uma coisa boa, porque ele desobedeceu a Deus. Em 732, Damasco foi destruída pela Assíria. E 10 anos depois, em 722, finalmente, Israel, a cidade de Samaria, capital de Israel, foi totalmente arrasada, derrotada pelos assírios. E quase todos os habitantes ali de Samaria foram levados como escravos para o exílio na Assíria. Como eu já disse, parece que a atitude do rei Acaz de se submeter ao rei assírio tinha dado certo, tinha sido uma coisa boa. Talvez ele tenha pensado, viu? Se eu tivesse confiado em Isaías e não feito aliança com a Assíria, eu poderia ter sido destruído. Mas a verdade é que nunca mais Judá se tornou independente, porque com essa aliança o rei Acá se tornou um fantoche, se tornou um rei vassalo nas mãos dos assírios, ou seja, ele não tinha autonomia para fazer nada, ele só podia fazer o que os assírios permitissem. Daí para frente, cada vez mais ele ficou aos domínios dos assírios, tanto que quando a Babilônia conquista a Assíria, no ano 586, alguns anos, 150 anos depois, Jerusalém foi atacada pelos babilônicos e totalmente destruída, e o templo foi saqueado. Por quê? Porque eles não confiaram mais em Deus, confiaram nas alianças humanas. E aí a gente vê que a profecia que Isaías fez aqui de que uma virgem ficaria grávida de um menino e colocaria o nome de Emanuel, na verdade, a forma em que ela é
cumprida de forma plena e absoluta. É na pessoa de Jesus, lá no Novo Testamento. Então, todo o capítulo 7 nos dá essa história do Emanuel, do sinal que Deus deu para Isaías. Os capítulos 7 a 12 de Isaías são capítulos repletos de profecias. A gente vai estar estudando também o capítulo 8 hoje. E nas próximas aulas, na próxima aula, na aula 6, vamos estudar os capítulos 9 a 12. E esses capítulos são cheios de profecias. Agora, no capítulo 7, nós vimos a profecia do sinal de Emanuel, que teve um cumprimento nos dias de Isaías, mas também tem um cumprimento mais literal na pessoa de Jesus, quando Maria fica grávida de Jesus de forma miraculosa. O capítulo 8 vai falar da queda da Síria e de Samaria. Apesar de eu já ter falado aqui no capítulo 7, o capítulo 8 vai dar detalhes como a Síria e Samaria, ou Israel, foram destruídas. O capítulo 9 vai ser uma outra profecia maravilhosa, falando sobre o príncipe da paz. Mais uma profecia falando sobre a vinda do Messias. O capítulo 10 vai mostrar que a Assíria, que destruiu Síria, Samaria, os filisteus, foi um instrumento usado por Deus para castigar os israelitas que estavam afastados de Deus. Mas que no futuro, um grupo de israelitas ainda permaneceriam fiéis. E aí os capítulos 11 e 12, principalmente o capítulo 11, vai falar que no futuro um remanescente voltaria. Um grupo ainda de judeus ficariam fiéis a Deus, e do meio desses judeus viria o Messias, o Salvador do mundo. Então, como sempre, o capítulo 11 vai terminar com uma mensagem de conforto, de esperança. E diante disso, o capítulo 12 encerra essa linha de pensamento com um hino de gratidão a Deus. Ok? Então, são os próximos capítulos que a gente vai estar estudando. Vamos ainda, na aula de hoje, estudar o capítulo 8, que vai falar da queda da Síria e da Samaria. Ok? Então, convido você agora a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 8. Como já vimos, o Senhor revelou a Isaías que não era para Acaz fazer aliança com a Assíria, na Mesopotâmia, com os ninivitas. Acaz desobedeceu a Deus, nem quis um sinal, e agora o Senhor revela a Isaías que as consequências da escolha de Acaz seriam terríveis. Deus agora usa Isaías para mostrar para Israel e para Judá que a consequência ruim das escolhas deles seriam terríveis. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8, versículo 1. O Senhor disse: tome uma placa de bom tamanho e nela escreva de forma legível: Mahé Shalal Has-Baz. E chame o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Jeberequias, como testemunhas de confiança. Então, Deus está usando os filhos de Isaías como uma ilustração do que ele quer falar para o rei Acaz e para todos os israelitas. Então, Isaías pega uma placa e escreve o nome do outro filho dele, escreve o nome Maher Shalal Has-Baz, que quer dizer rápido, despojo, presa segura. Parece um nome indígena, né? Rápido, despojo, presa segura. Que, na verdade, tudo isso era para uma forma de ilustrar a mensagem de Isaías. Isaías queria dizer para Israel e para os arameus que eles iam ser uma presa fácil na mão dos assírios. Isso também queria dizer
que esse nome que toda hora, né, o filho de Isaías tinha esse nome, toda hora eles ouviam do filho de Isaías esse nome, queria dizer que todo o despojo de Israel e da Síria, tudo que eles tinham de tesouro, de alimento, de bens, seriam levados pelos assírios quando os assírios destruíssem as tribos de Israel e a nação síria. Então, na verdade, tudo isso é uma ilustração. E o Velho Testamento, se você ler depois em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, fala que toda vez que alguém fosse afirmar alguma coisa, ele precisava de 2 testemunhas, como prova de que ele estava falando a verdade. Então, Isaías, para provar que estava falando a verdade, ele usa o sacerdote Urias e um homem chamado Zacarias como testemunha de que ele estava sendo sincero. E agora, no capítulo 8, versículos 5 a 10, Deus faz uma outra ilustração, uma espécie de uma parábola, para mostrar que eles tinham desprezado a Deus e confiado nos assírios. Deus vai falar que eles desprezaram as águas de Siloé. Então, porque eles desprezaram as águas de Siloé, no caso, águas de Siloé aqui, é o próprio Deus, e agora Deus ia usar as águas do Eufrates, do rio Eufrates, contra Israel e contra a Síria. Jerusalém possuía um canal de água, que era uma fonte de suprimento de água que ligava a parte norte e a parte sul de Israel. E em Jerusalém existia um tanque chamado tanque de Siloé. No Novo Testamento a gente vê Jesus usando esse tanque quando ele pede para ele cura um cego e fala: vai lavar no tanque de Siloé. O tanque de Siloé aqui representa Deus. A palavra Siloé quer dizer enviado de Deus. Isaías faz um trocadilho aqui com as palavras de água, né? Se você ler com calma, Isaías capítulo 8, versículo 5 a 10, Isaías vai falar: olha, vocês desprezaram as águas tranquilas de Siloé, as águas calmas de Siloé, agora eu vou trazer um tsunami sobre vocês. Eu vou trazer as águas do rio Eufrates. Eufrates era o rio que banhava a capital Nínive. Nós tínhamos o rio Tigre e o rio Eufrates ali na Mesopotâmia. E Deus fala: eu vou trazer os assírios para destruir, invadir como um tsunami a Palestina e destruir ao norte os arameus, no centro Israel e também atacar Judá, porque Judá não foi fiel a Deus. Capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Eles estavam com medo das tribos de Judá. Judá estava com medo das tribos de Israel, com medo dos arameus na Síria. E Deus fala: não é o homem que vocês devem temer. O homem só pode destruir o corpo. Eu posso destruir o corpo e a alma. Vocês devem temer a Deus e não aos homens. E com isso a destruição de Israel seria total. Mas Deus não iria destruir Judá completamente. Quando os assírios atacam Judá, eles conquistam mais de 47 cidades ao redor de Jerusalém, destroem muitas cidades de Judá, mas não destroem. A Assíria não consegue destruir Jerusalém. Jerusalém vai ser destruída mais tarde pelos babilônicos, quando Jerusalém se afasta completamente de Deus. Então, o capítulo 8, né, termina, se você ler o capítulo 8, versículos 11 a 22, termina com Deus prometendo que iria cumprir a promessa dele de permitir que as tribos de Israel fossem
destruídas, fossem levados como escravos para a Síria. Por quê? Porque eles preferiram confiar nos assírios, preferiram confiar nas suas próprias forças do que confiarem em Deus. Israel não confiou em Deus, Judá não confiou em Deus, e a consequência disso é que Israel foi destruída pelos assírios e mais tarde Judá foi destruída pelos babilônicos. Então, capítulos 7 e 8 de Isaías, mais uma vez, Isaías está incentivando você e a mim pensarmos que por mais que estamos vivendo um caos, como estamos realmente vivendo nos dias de hoje, diante de tanta morte, de tanta tristeza que a Covid, que essa pandemia tem causado, Isaías pede para você levantar os seus olhos para Deus e pensar: da onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus. É Ele quem eu devo temer. Mais do que as coisas que estão ao meu redor, mais do que tanto pavor que a gente vê nas mídias sociais, nos dando informações terríveis sobre tantas coisas negativas. Isaías fala: não faça que nem Acaz, não confie na força dos homens, não confie na sua própria capacidade de fazer a aliança com as pessoas. Confie no Senhor dos Exércitos, que é santo, que tem poder para proteger os fiéis e punir os infiéis. Então, capítulos 7 e 8 de Isaías nos convidam a fazer uma reflexão em quem ou no que estamos colocando a nossa confiança. Estamos colocando a nossa confiança na força e na capacidade das pessoas ao nosso redor, ou em nós mesmos, nas nossas capacidades, nas nossas competências, ou estamos colocando a nossa confiança em Deus? A Ele em que o Senhor dos Exércitos que vocês devem temer e confiar. Deus, que é poderoso para nos proteger, também é poderoso para nos castigar, se vivemos na contramão da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe para que possamos ter uma semana de confiança em Deus, no Deus que está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família. E a gente se vê na próxima aula, na aula 6 do profeta Isaías.